A gente volta a conversar com o nosso convidado de hoje, o professor e filósofo Jarli Salviano. Bom, Jarli, vamos falar um pouquinho agora sobre a morte em relação como ela é tratada em cada lugar, em cada país, em cada cultura. Isso é muito específico para cada região, para cada sociedade, porque, por exemplo, na Índia se celebra a morte, é um momento de celebração, já que no Brasil não é um momento de celebração, é um momento de tristeza, é um momento fúnebre. Isso tudo delimita muito quem nós somos, como vivemos nossa vida, os nossos costumes, a nossa cultura, né? Exatamente. Em termos filosóficos, eu poderia dizer, a mesma racionalidade que nos dá a consciência da morte, ela também nos dá o consolo, nos dá o antídoto, né? Podemos dizer assim, né? Muitos filósofos costumam dizer, olha, a morte é, na verdade, olhada de perto, uma ilusão, né? Eu tenho a morte como uma perda da minha individualidade, eu tenho a morte como a perda da minha essência, né? O fim de tudo, né? E muitos filósofos procuram mostrar que, na verdade, não há uma perda dessa essência. Está até bem. Ainda não endureceu? Também conservado no álcool. Ele era o pai da gente. A senhora vá desculpando, dona, mas um pelotão nunca abandona seu comandante. A essência do humano, de alguma forma, permanece após a morte. O grande questão é o que é essa essência, que permanece depois da morte. Durante toda a história da filosofia, a gente aprendeu a verificar essa essência como sendo algo relativo à nossa consciência, né? Em última instância, a morte tem a ver com uma permanência de uma essência anímica, espiritual, que seria a fonte da consciência, da racionalidade, do logos, né? A partir do século XIX, essa questão começa a se modificar um pouco, né? Alguns filósofos começam a mostrar que, na verdade, a nossa essência que permanece após a morte, após o término da função orgânica do corpo, após a desfunção, né, e daí defunto, né, a expressão defunto, não tem nada a ver com a consciência, não tem nada a ver com a racionalidade, né? A permanência após a morte tem a ver com uma resistência de uma certa força, né? De uma certa força inconsciente que de alguma forma perpassa o organismo e permanece em outros seres. Wiley, I got a package for you. It's Premium Rush. Won't screw it. Hello? Wiley? Hey, Jersey, you want to move your fat ass? You know how sexy you are when you talk like that? We got him. Já que a gente está falando de morte nas artes aqui no Soterópolis de hoje, a gente consegue perceber que a arte é uma forma de se passar, por exemplo, essa matéria que morre, né? A gente consegue viver eternamente na arte, né? Hoje a gente está aqui citando Platão, citando Sócrates, Schopenhauer, pessoas que já morreram há muito tempo, mas que hoje ainda estão vivos, né? Então, na arte é onde se vive eternamente também, né? Isso, é isso. A arte, acho que eterniza tudo, né? Incluindo a própria morte. Eterniza a vida e eterniza a morte, né? E é isso que eu estava querendo dizer com a expressão, com a tese de que a razão nos dá, ao mesmo tempo, o veneno, nos dá o sofrimento, porque nós temos a consciência da morte. Exato, a gente sabe que ela vai chegar, nenhum animal né? tem essa consciência. E, ao mesmo tempo, ela nos dá o consolo, né? Ela produz ciência, ela produz filosofia, ela nos esclarece melhor o que é a morte e ela nos dá a arte, né? E nos procura mostrar que, de fato, a representação da morte depende do que fazemos dela, em termos filosóficos, em termos científicos, em termos artísticos. E nós podemos, através da criação de diferentes representações da morte, na filosofia, na ciência e na arte, conviver melhor com ela. Uma outra coisa que eu acho um assunto que a gente poderia explorar um pouco mais, que é sobre essa banalidade da morte. De pessoas que matam umas as outras por muito pouco, pessoas que colocam a vida em risco por muito pouco. É um olhar da morte também que tem uma perspectiva contrária aí, né? De banalidade, de banalização, né?
Eu acho que isso é uma representação, ou melhor dizendo, é um símbolo de como as representações da morte se modificam historicamente, né? A filosofia já há algum tempo aprendeu a tratar da morte sem essa perspectiva metafísica. E, de fato, talvez a gente, ao mesmo tempo, se livre de vários fardos antigos, com essa forma nova de lidar com a morte contemporânea, mas, ao mesmo tempo, a gente pode cair em determinados riscos, que é isso da banalização da morte, né? Ou seja, a perda dos referenciais metafísicos, a perda nos referenciais teológicos, mesmo científicos e filosóficos, né, metafísicos, pode ocasionar isso, justamente a banalidade em relação à morte, né? Justamente porque não temos mais o que esperar, o que temer em relação ao que acontece, então uma vida vale cada vez menos. E não precisa ser assim. Coloca um cavalo aqui dentro e vê quanto tempo ele dura. Ele morre, ele fica louco. O único que suporta isso aqui é o ser humano. Eu recorro a um outro filósofo que é o alemão também, Friedrich Nietzsche, que nos ensina a tese do eterno retorno, né? De fato, a vida tem os seus problemas, a vida tem os seus infortúnios, mas a grande sabedoria da vida é saber como aceitar a vida com a sua finitude, né? Com seus infortúnios, com suas dores e sofrimentos. E a partir daí, né, eu tenho ao mesmo tempo uma leveza, porque eu me livrei desses fardos metafísicos de uma vida para além, etc. E ao mesmo tempo a vida não se torna banal, ela se torna rica para mim também. Mas essa coisa de viver cada instante como se fosse o último, não gera também uma pressão na gente, essa coisa de eu preciso viver intensamente o agora, porque agora pode ser o meu último agora? Como é que é isso? Mas a grande alegria que temos é que existem vários agoras, né? E nenhum agora é igual ao outro. É exatamente isso que perdemos quando pensamos muito na morte, nessa representação sombria da morte. Perdemos a consciência de que cada um desses pequenos agora são eternos, são grandiosos, são imensos, né? Se temos isso em mente, né, nós percebemos que um pedaço de bolo de chocolate que me alimento, isso é algo eterno. Porque, vejam, é isso que, eu citei várias fontes na filosofia e fora dela, né? É isso que querem nos mostrar esses grandes gênios da humanidade, quando escrevem isso sobre a morte. Ora, os animais já fazem isso, eles vivem na eternidade, né? Portanto, eles têm muito menos carga de sofrimento que temos, porque elas são inventadas. Porque cada instante, cada pequeno, um pequeno cuidado com a cria, uma alimentação que se faz num dia e depois se repousa na sombra de uma árvore, isso é eterno, né? Então, precisamos exatamente aprender isso com esses escritores, com esses filósofos, com esses poetas. Cada pequeno pedaço da vida, ela é eterna. Exatamente. Bom, assim a gente encerra a nossa entrevista de hoje. A gente recebeu aqui o Jarlis Salviano, professor e filósofo, para falar sobre morte e filosofia. É um papo ainda que se estenderia por mais tempo, mas nosso tempo aqui é um pouco curto. E essa extensão pode ser na UFBA, onde a gente realiza vários projetos de extensão, palestras, minicursos. Então, estão convidados a ir a São Lázaro e assistir os cursos, as palestras de filosofia que a gente promove lá. Tá ótimo, tá feito o convite. Muito obrigada pela sua presença aqui, tá bom? Obrigado a todos. A gente continua a falar sobre morte e arte.